Publicado pela Electronic Arts, desenvolvido pela Criterion Games, Need for Speed Most Wanted 2012. O jogo mais difícil de se acreditar que foi lançado. O que a gente queria em 2012? O simples. E nem isso a gente conseguiu. O que os caras prometeram? Continuação do Most Wanted. O que eles entregam? Um Burnout Paradise 2 com carros licenciados. E o jogo é só isso. Não tem outra definição. Vamos aqui falar os pontos positivos e negativos de Need for Speed Most Wanted. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque realmente esse vai ser um dos vídeos mais doidos que eu vou fazer. Fazer uma review de um jogo completamente diferente do que a gente queria ver. Completamente um jogo cheio de promessas que não foram cumpridas. Fazendo a EA... A partir daqui a EA já perdeu 1 trilhão de fãs. Eu não tenho a menor dúvida. Mas a verdade é que o público casual gosta desse jogo. E eu até entendo as pessoas que gostam desse jogo. Até porque ele não é o pior Need for Speed da franquia. Não é mesmo. Não tem como ele ser o pior Need for Speed da franquia. Ele só é um Need for Speed que dá mais raiva de existir da franquia. Pelo menos para os fãs antigos. Até porque para as pessoas que não conhecem Need for Speed, jogar isso daqui vai ser um prato cheio. Vai por mim. Mesmo com todos os bugs e coisas malucas que esse jogo tem, as pessoas do público mais casual que não conhecem Need for Speed, por algum motivo gosta desse jogo. E eu não vou mentir, é óbvio o motivo. Esse jogo, ele é Burnout Paradise. Só que com carros licenciados e ainda com o nome da franquia que não pertence a ele. É um jogo diferente de tudo que você pode ver, o Need for Speed Most Wanted. Então, por favor, já deixa seu like e se inscreva no canal, mano, que eu vou começar o vídeo falando desse jogo agora. Em meados lá de 2010, a gente sabia muito bem que a Electronic Arts estava desenvolvendo um jogo incrível, Need for Speed Hot Pursuit, que foi um jogo que, de todos os jogos da era alternativa, foi um dos que se saiu melhor na minha visão. Porque ele é um jogo bom. Need for Speed Hot Pursuit entregou tudo o que ele prometia? Bom, pra mim eu acho que sim. Não talvez tudo, mas ele entregou o que um Need for Speed Hot Pursuit tinha que ser. Tinha que ser épico, tinha que ter música boa, tinha que ser boa, tinha que ter boas perseguições policiais. E isso o jogo entrega com certeza. Agora, o Most Wanted já é um caso diferente, né? Pra começar, que o Most Wanted 2012, que é o que a gente tá falando aqui, ele começou de um jeito meio diferenciado, podemos dizer assim. Porque a Electronic Arts, a safada da EA, publicou esse jogo, entendeu? Ela fez de tudo entendeu? Ela divulgou o jogo como se fosse uma continuação do Need for Speed Most Wanted. E quando lançaram o nome do jogo não era Need for Speed Most Wanted 2, era só Need for Speed Most Wanted. Como se fosse um remake, um reboot ou algo do tipo, mas não. Esse jogo é literalmente um jogo, é outro jogo que tá se disfarçando de Need for Speed. Ó, pra explicar melhor é o seguinte. Tem um jogo que também é da própria Criterion, que é a empresa que fez o jogo. Mas esse jogo é muito bom, e o nome dele é Burnout. E no 360, no Xbox e no PS3, eles inventaram... Nossa, tô falando muito rápido, mas enfim. Eles inventaram Burnout Paradise, que foi um jogo muito popular. Eu aposto que se você já jogou Burnout Paradise, você gosta. Isso é o maior problema de todos os tempos, né? Porque, basicamente, eles divulgaram que o jogo era uma coisa e o jogo acabou sendo outra. Eu sou muito fã da franquia Need for Speed, principalmente o Most Wanted de 2005, que é o melhor Need for Speed pra mim. Eu faço parte dessa fanbase, entendeu? O Most Wanted, Underground 2, só tinha jogo brabo, velho. O Carbon... Muita gente não fala que o Carbon é tão bom assim. Eu gosto do Carbon, tá? O Carbon é legal.
O Pro Street, eu acho que ele é meio injustiçado, mas aí é na visão de cada um, né? Porque o Pro Street também tá cheio de erros, mas eu gosto do Pro Street. E o Undercover, eu acho que a versão do 360 e de PC são boas, eu acho. Mesmo com alguns bugs. Na real, isso não é o que vem ao caso. O que vem ao caso é que a gente tá falando de um jogo que era extremamente popular antigamente. Eles estavam desenvolvendo uma continuação. E não se sabe o motivo do porquê eles mudaram o jogo completamente para fazer o jogo ficar com uma cara completamente diferente. Se a gente quisesse Burnout, a gente ia lá e comprava o Burnout e não jogava Need for Speed com o nome de Burnout. Entendeu? Não, ao contrário, é o Burnout com o nome de Need for Speed, basicamente. Esse jogo me deixa tão indignado que eu não consigo terminar as frases. Porque ele é um jogo que, se você for um jogador mais casual e tal, você vai conseguir jogar de boa, não tem problema. É um fato. O jogo entrega muito bem, tem gráficos muito bons até os dias de hoje e tem muitos carros. Mas, mano, vamos falando dos pontos positivos para depois eu começar a esculambar o jogo de ponto negativo. Vamos começar agora. Não acho esse jogo tão ruim assim, na verdade. Eu só acho ele meio decepcionante por prometer uma coisa e não entregar. E é basicamente isso. Por isso que as pessoas tanto odeiam esse Need for Speed. Ele não é um jogo ruim. Não quero que vocês pensem que eu acho que esse jogo é ruim. Não, não é isso. A verdade é que o ódio por esse jogo vem dos fãs mais raiz. Se você conheceu o Need for Speed por esse jogo, você vai gostar dele. E é óbvio que você vai querer jogar os outros. É um fato. Porque, parando pra pensar, quem conheceu a franquia por esse jogo, é lógico que vai gostar dele. Por causa que ele tem uma jogabilidade de Burnout. Sem falar também das partes da polícia, né? Que tem gente que acha que esse jogo tem uma perseguição policial difícil. Mas eu acho que não. Mas vamos falar dos pontos positivos de verdade. O jogo tem uma boa seleção de carros. Por mais que você não consiga mudar a cor deles na hora que você quiser, você tem que trocar em túneis. Esse jogo tem uma ótima seleção de carros. Tem muito carro maneiro. Tem a própria BMW M3 GTR numa DLC. Numa DLC, exatamente. Tem DLCs legais. Você consegue explorar muito bem a cidade. E a cidade tem um off-road. A jogabilidade também tem mais partes legais. As corridas também são bem diversificadas. E o jogo entrega muito bem os elementos de Burnout. Até porque se você bater, você vai ver uma explosão faísca, que nem o Burnout. E por incrível que pareça, isso deixa esse jogo mais realista do que muitos jogos. Tem jogos que tentam fazer um esquema realista de batidas até hoje. E não conseguem até ultrapassar esse jogo. É incrível. Lógico, eu não gosto da mecânica de você simplesmente parar e pegar um carro. Mas simplesmente é uma coisa que dá pra se acostumar com esse jogo. Além de que os gráficos desse jogo até hoje são bem bonitos. Não são os melhores da franquia, nem da era alternativa, mas são bonitos. Muita gente acha que esse jogo não ia receber hate nenhum se ele se chamasse Burnout Paradise 2. E mano, na verdade, se você parar pra pensar um pouco, talvez um hate nenhum eu acho que é bem difícil. Até porque esse jogo tem muitas coisas que não é só por causa do nome. O nome não vai proteger ele. E mano, a verdade que eu tenho para dizer para vocês é que Need for Speed Most Wanted, os maiores pontos negativos são ele não ter nada de Need for Speed. Basicamente, você olha esse jogo, você fala, cara, esse jogo é um Burnout. É um Burnout com carro licenciado. Mas nada, ele tem uma blacklist e ela chega até a ser interessante. Mas ela é completamente estúpida, desnecessária e meio sem sentido. Você ganha os carros batendo nos seus rivais, o que é uma coisa que eu acho até legal.
Porque você amassa o rival até ele perder o carro, a vida e tal. Mas, tipo, não é uma coisa que você vai ver no Need for Speed. Bom, pelo menos até o Need for Speed Heat ter saído, né? Mas isso fica para outro assunto. Mas não é uma coisa que você vai ver com frequência no Need for Speed. Não é algo que, tipo, marca a franquia. Não é algo da franquia. Porque esse jogo tem muitas coisas que podiam ser bons na franquia, mas não é da franquia. A jogabilidade é o maior problema desse jogo. Porque ela também não é tão boa quanto a de outros jogos da franquia. E eu tô falando da era alternativa mesmo, tá? Esse jogo tem uma jogabilidade bem baixa. E pra piorar a situação, esse jogo acabou se tornando um jogo sem identidade nos últimos tempos. Basicamente, esse jogo só é bom para um console, pro PS Vita. A versão de PS Vita, por mais que ela tenha seus defeitos e são gigantescos, eu defendo porque é uma versão de um portátil, não tem muito o que dizer. Já a versão de Android é completamente diferente dela. Inclusive, eu vou fazer uma série aqui no canal só da versão de Android. Bem, meus amigos, essa foi minha primeira review do canal. Eu sei que ela não é tão bem editada, mas foi editada até o ponto legal, né? Se inscreva no canal, deixa o like para mais reviews e adeus!